Tudo bem, meus irmãos? Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o sábado de vocês? Tudo ótimo? Com Jesus? Olha, o meu foi maravilhoso. Foi cansativo, mas foi bom. Quando a gente está fazendo a obra de Deus, vale a pena. A gente supera cansaço, supera tudo, mas foi bênção. Eu sempre costumo, antes de nós iniciarmos, fazer um pedido especial para você. Eu tenho que te pedir isso todos os dias, que você possa se inscrever no nosso canal. Você vai entrar no YouTube e você vai digitar Missionário Ricardo Lins. E aí você vai clicar em um dos nossos vídeos, vai se inscrever, vai deixar o seu like e vai ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, vai aparecer três tópicos, né? E um deles é personalizado, que está no meio. Você vai clicar lá nesse personalizado. Por quê? Porque aí você todos os dias vai ser notificado dos vídeos. Porque se você só clicar, ativar o sininho, mas não clicar no personalizado, você não vai ser notificado, irmãos. É preciso fazer isso. Talvez eu esteja falando para muita gente que está até se inscrevendo no canal, mas não está recebendo o vídeo. E para eu não ter que ficar mandando o vídeo todo dia, né? Basta você clicar no personalizado. Primeiro no sininho. Depois vai aparecer uma janelinha com 3 tópicos. E o do meio é personalizado. Você clica lá que você vai ser notificado das mensagens que nós estamos fazendo. Nós estamos numa sequência dos frutos do Espírito, né? Onde nós falamos da brandura, a importância de ser brando, carinhoso, afetuoso, né? E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, importantíssimo. Na minha opinião, um dos mais importantes. Não diria o mais importante, um dos mais importantes. Mas antes vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pelo dom da vida, pelo dia que o Senhor nos concedeu, o sábado, por essa nova semana, com aquele que me ouve e com aquela que me ouve, que o Senhor possa estar com cada um deles, abençoando-os, transformando-os, purificando-os, tornando-os, aqueles que são cristãos, uma nova igreja, mudando a sua natureza, regenerando as suas vidas. E para aqueles que me ouvem que não são cristãos, que o Senhor possa ir até a vida deles, entrando com providência, repreendendo as hostes do mal e entrando com salvação, porque a Bíblia diz que o Senhor não veio para destruir, o Senhor veio para salvar. Então, por favor, Pai, se eu estou falando para alguém nesta noite que tem sido cativo do álcool, das drogas, do cigarro, que tem sido cativo da promiscuidade, Pai, entra com providência, liberta, cura, opera uma cura espiritual na vida dessa pessoa e que essa pessoa venha se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Abençoe o tema que iremos estudar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estudar, irmãos, um tema que particularmente eu gosto muito, tá? Ele chama muito a minha atenção. Eu costumo até usar em pregações um texto da Bíblia que cita, em parte desse texto é citado o que eu vou falar hoje aqui. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a bondade. E eu gosto muito daquele hino Junto ao Bondoso Deus. É um hino muito bonito, muito lindo. E a bondade de Deus, irmãos, vamos ser sinceros, ela nos constrange, né? Porque tamanha é a bondade que Deus tem para conosco, que às vezes nós ficamos atônitos, sem entender, né? Deus é maravilhoso, irmãos. E
E nós carecemos da bondade de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Olha o que diz o sábio Salomão em Provérbios 12, verso 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Em outras palavras, o homem de bem alcançará a bondade do Senhor. E a Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade é tida nos céus por verdadeira grandeza. A condição dos pormenores, dos pendores, morais, determina o valor do homem. Pode a pessoa possuir propriedades, ter inteligência e não obstante ser sem valor nenhum, porque o abrasante fogo da bondade não lhe ardeu no altar do coração. Então você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ter propriedades, você pode ser uma pessoa bem conceituada, conhecida, influente, mas se você não tiver a bondade do Senhor e se a tua vida não tiver entregue no altar do Senhor, meu irmão e minha irmã, não adianta de nada. A bondade do Senhor é o distintivo do cristão, sabia? A bondade, a serva do Senhor diz que é o distintivo do cristão, né? Deus é bondoso, precisamos ser bondosos com o nosso semelhante. Só para você ter ideia, eu vou compartilhar um texto com vocês aqui, que eu até uso muito em pregação, e é um texto que eu acho assim, eu tenho até vergonha de ler esse texto, irmãos, porque ele me mostra o quão deficiente eu sou e o quão preciso de Deus. Esse texto se encontra em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Verso 4. Olha o que diz aqui. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Irmãos, que coisa séria é essa? Nós estamos vivendo no tempo do fim. Deus elaborou um plano chamado Plano da Salvação. E dentro desse plano existem passos. E um dos passos do plano da salvação é o arrependimento, que também é justificação pela fé. E para eu obter arrependimento, eu dependo da bondade do Senhor. Então, irmãos, nós somos como copos de vidro, que se nós cairmos de uma mesa, nós vamos bater no chão e se espatifar. Acabou. Totalmente, literalmente dependente de Deus. Sem Deus, irmãos, eu não consigo dar um passo. Eu não consigo abrir a minha boca. Eu não consigo nem amarrar os meus sapatos. Porque até para eu amarrar os sapatos, eu preciso da graça do Senhor. Eu não levanto, eu não mexo com as minhas mãos. Ou seja, irmãos, nós precisamos da bondade do Senhor. Porque é a bondade do Senhor que me leva ao arrependimento. Se não houver arrependimento na minha vida, eu não consigo pular para a segunda etapa, que é a confissão. E se não houver confissão, não há abandono do pecado. Salomão nos diz o quê? Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Então, irmãos, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso me afastar do pecado, mas para que isso aconteça, eu dependo da bondade de Deus. Eu dependo de Deus, irmãos.
Então tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Deus. Eu não sou nada, irmãos. A minha justiça é como trapo de imundícia. A sua justiça é como trapo de imundícia. Sem Deus, irmãos, não existe saída para você, não existe saída para mim. Então nós dependemos dele. Só seremos salvos pela graça dele. Só conseguiremos avançar pela graça dele. Só conseguiremos nos tornar perfeitos em caráter, porque é a única coisa que nós vamos levar para o céu, o caráter de Cristo, pela bondade e pela graça do Senhor Jesus. Então, se eu estou falando para alguém que tem dificuldade em ser bondoso, peça a Deus nesta noite que te faça uma pessoa bondosa. Tá bom, irmãos? A bondade é o resultado do poder divino a transformar a natureza humana. Então, quando você é transformado, quando a natureza divina começa a prevalecer na sua vida, começa a falar mais alto, começa a ser alimentada, naturalmente a natureza pecaminosa ela vai morrendo, ela vai mortificando. Mas isso é resultado de bondade. A bondade é o resultado do poder divino a transformar a natureza humana. Olha só, irmãos, o que a bondade de Deus é capaz de fazer. Ela não é só capaz de te levar ao arrependimento, mas de transformar a tua natureza. E digo mais, pela crença em Cristo, a raça caída que ele redimiu pode alcançar fé que opera por amor e purifica a alma de toda contaminação. Nós precisamos de uma fé que seja pura, viva, uma fé verdadeira, uma fé prática, como a fé de Jesus, uma fé atuante, purificada por amor. Apareçam os atributos semelhantes aos atos de Cristo, porque pela contemplação de Cristo os homens se transformam na própria imagem de glória em glória, de grau em grau. Então, irmãos, pela contemplação nós somos transformados. Se eu procuro contemplar a Cristo todos os dias, através do estudo da palavra, através da oração, através da pregação do Evangelho, através de assistir pregações de jejum, de estudo do espírito de profecia, da lição, né? Eu me torno o quê? Eu vou me tornando, além de me tornar uma pessoa bondosa, eu vou refletindo o seu caráter. Por quê? Porque eu estou todos os dias alimentando a natureza divina. E aí a natureza divina ela vai mortificando a natureza pecaminosa. Então, irmão, se você quer ter um caráter semelhante ao de Jesus, comece a alimentar a natureza divina. Passe mais tempo com Deus, irmãos. Esquadrinhe o livro sagrado. Esquadrinhe o espírito de profecia. Coma, mastigue esses livros, porque nossa igreja tem uma riqueza de conhecimento muito grande, irmãos. E está tudo ao nosso dispor, depende da gente. Depende de você, depende de mim. Cristo não vai descer do céu e vai fazer isso por nós. É nós que precisamos fazer isso por nós e pelo nosso próximo. Porque nós estamos nessa terra como espetáculo aos anjos, aos homens e aos mundos. E as pessoas nos veem como propagandas positivas ou propagandas negativas. Que tipo de propaganda você tem sido? Que tipo de propaganda eu tenho sido? É uma pergunta para a gente refletir, irmãos. O caráter é moldado à semelhança divina e a integridade, retidão e verdadeira benevolência são manifestadas para com a raça pecadora. O caráter é moldado à semelhança divina. E o caráter, já falei, é a única coisa que a gente leva para o céu. Agora, tem gente achando que naquele grande dia, quando Jesus voltar, ele vai transformar o caráter.
Não, ele não vai transformar o caráter. Ele vai transformar o nosso corpo, que é corrupto e que vai se tornar incorruptível. Irmão Ricardo, onde que se encontra isso? Vamos ler isso? Vamos lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Verso 21. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, o que Jesus vai transformar é o nosso corpo, que é sujo, corrupto, imundo, para um corpo incorruptível. Jesus vai nos livrar da presença do pecado. Mas hoje Jesus quer nos livrar do poder do pecado através da santificação. Ele quer te dar poder, quer te dar vitória sobre o pecado. Ele quer te ajudar. Ele não é simplesmente o meu substituto e o seu substituto. Ele não simplesmente assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele é o nosso exemplo. E ele veio a essa terra para demonstrar isso. E o desejo dele é nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. E é possível, irmãos. Depende de nós. Depende do nível de comunhão que você tem com Deus. Entendeu, irmão? Então, irmãos, nós precisamos realmente do caráter de Cristo. Agora, quando que o caráter precisa ser transformado? O caráter precisa ser transformado no fechamento da porta da graça. E o que nos impulsiona é a chuva serôdia. Nós precisamos lutar em enviar as nossas orações para o Santo dos Santos pela fé, pedindo misericórdia, pedindo que Deus nos poupe, pedindo que Ele nos ajude a moldar o nosso caráter. O interessante é que quando Jesus se encontra no Santo dos Santos, na sua mão tem um incensário. Ele ergue esse incensário e dentro desse incensário está o meu e o seu pecado e está a justiça dele. E de repente desse incensário começa a suar, começa a se levantar, começa a fumaçar, sai um aroma dali, uma fumaça que chegou como um aroma suave às narinas do Pai. E quando o Pai aceita esse aroma, as nossas preces são aceitas. Então eu tenho certeza que Jesus nesse momento está com um incensário erguido, pleiteando pela minha vida e pela sua vida, para que o Senhor me dê mais uma chance, te dê mais uma chance de você refletir o caráter dele. Caráter não é coisa fácil de se conseguir. Você não consegue isso por você mesmo. Você só consegue isso pela graça e pelo poder de Cristo, irmãos. Você precisa se apossar de Cristo. Você precisa ser tomado por Cristo. Cristo precisa ser entronizado no seu ser. Cristo precisa reger a sua mente. Se lembra? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É necessário que haja uma renovação no meu entendimento, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. O Senhor nos prova, o Senhor pôs à prova cada ser humano. Quer Ele provar-nos e experimentar-nos para ver se seremos bons e faremos o bem nesta vida, para ver se nos pode confiar riquezas eternas e tornar-nos membros da família real e filhos do Rei Celeste. É por esse motivo que muitas vezes você está passando por peleja, você está passando por luta. É por esse motivo que muitas das vezes
eu estou passando por algum problema de saúde. Porque Deus está nos provando para ver se somos leais, para ver se nós seremos capazes de, nesta vida, ser leais a Ele, para que Ele confie as riquezas eternas a nós e que possamos nos tornar membros da família real e filhos e filhas do Rei Celeste. Deus tem que nos provar, irmãos. Deus está nos provando para nos aprovar. Talvez eu esteja falando para alguém neste momento que está falando assim: irmão Ricardo, tudo bem, você está falando isso aí, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu estou passando. Irmão, eu te digo mesmo, você não tem ideia do que eu passo. Se eu fosse te contar, eu ficaria até amanhã te contando. Então, eu realmente não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei qual é a sua angústia, a sua tristeza. Quais são os seus anseios. O que eu sei é que existe um Deus que é poderoso e que tem capacidade de impedir de tropeçar. Isso está escrito lá em Judas 24. Existe alguém disposto a te impedir de pecar e te apresentar irrepreensível diante da sua glória. Jesus Cristo. A palavra de Deus diz isso. Judas 24. Lê com seus próprios olhos lá depois. Tá bom? Existe alguém que se compadece de você, que está do teu lado, que está falando: filho, eu estou do teu lado. Fica firme que eu estou com você. E você vai vencer pelo meu poder. Então, irmãos, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos acreditar na palavra, porque a palavra não volta vazia. Jesus diz que eu não sou filho do homem para que minta. Né? Ou seja, Jesus não é homem para mentir, nem para deixar se desfazer aquilo que ele prometeu fazer. E no livro de Jeremias ainda diz mais: a coisa demasiadamente difícil para mim. Não existe nada que seja difícil e impossível para Deus. Deus pode fazer um milagre na sua vida. E quando eu falo de milagre, eu não estou falando simplesmente de um milagre físico. Porque tem pessoas que precisam de um milagre espiritual. Eu preciso desse milagre. Talvez eu esteja falando para alguém que precise também desse milagre. O resto, irmãos, é consequência disso. Mas também, talvez eu esteja falando para alguém que precisa de um milagre físico. Acredite, da mesma forma que a mulher do fluxo sanguíneo acreditou, esperou 12 anos, é bem verdade, mas recebeu sua bênção. Acredite, como Jacó, que lutou com Deus a noite toda e falou: Senhor, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Mas ao amanhecer ele recebeu sua bênção. Irmãos, esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Descanse no Salmo 40, verso 1. Mas peça a Deus que gere bondade em você. Porque a bondade é a distinção do cristão. Então você precisa de bondade. Seja uma pessoa bondosa. Fala: Senhor, eu preciso desse fruto do Espírito na minha vida. Eu necessito dele na minha vida. Olha só que interessante, irmãos. Não há limites para o bem que podeis realizar. Se fizerdes da palavra de Deus a regra de vossa vida, regendo por seus preceitos as vossas ações, tornando todos os vossos desígnios e esforços no cumprimento do dever uma bênção e não uma maldição para os outros. O êxito virá coroar esses esforços. Irmãos, olha que coisa tremenda é essa. Eu vou repetir. Se fizerdes da palavra de Deus, aqui ó, a palavra de Deus, vossa regra de vida, regendo por preceitos as vossas ações. Se as vossas ações, se as vossas palavras, se os vossos pensamentos, se os vossos sentimentos forem regidos por esse livro sagrado, sabe o que vai acontecer?
você vai se tornar um homem abençoado por Deus. E em vez de se tornar uma maldição, você vai se tornar uma bênção. E eu digo mais, o êxito virá. Deus vai te abençoar. E Ele vai recompensar os seus esforços, irmãos. Não sou eu que estou falando isso, é Deus. Mas, Ricardo, eu estou orando há 5 anos e eu estou lutando, eu estou na igreja, eu devolvo meu dízimo, eu obedeço os mandamentos, eu faço trabalho missionário, escola sabatina, eu oro, mas até agora eu não recebi a minha bênção. Deus tem um tempo determinado para tudo, irmãos. Até para ele morrer teve um tempo determinado. Então, descansa no Senhor, espera no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Continue se agradando do Senhor e confie nele. Confie nele, porque eu e você, nós estamos nas mãos de Deus, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, irmãos. Se não for pela misericórdia de Deus, a gente não sai, a gente não volta para casa. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, isso é um milagre. É unicamente pelo mérito de Cristo, pela misericórdia dele, porque senão eu não estaria mais aqui. Então, irmãos, Deus, ele vai nos coroar, vai nos recompensar com os nossos esforços. Tudo que você faz para Deus, nada é em vão. Por menor ou maior que seja, tudo está sendo relatado. E Deus vai te recompensar de acordo com aquilo que você está fazendo. Puseste-vos em ligação com Deus, tornaste-vos para os outros um conduto de luz. Eu e você fomos chamados para sermos luz em meio às trevas. Vós sois a luz do mundo. Somos chamados a ser portadores da luz, irmãos. Eu já dei esse exemplo, é como se eu apagasse essa luz agora aqui. Eu estou dentro de uma sala, de um quarto, né? De um centro-white, um mini centro-white, de uma biblioteca do Senhor. É como se eu apagasse a luz, você não vai me enxergar. E aí vai ficar um breu aqui, uma escuridão total. E de repente, essa luz se acende de volta. Eu sou como essa lâmpada. Eu preciso ser como essa lâmpada em meio a um mundo onde prevalece a escuridão. Eu preciso contagiar aqueles que me rodeiam. Mas, Ricardo, de que forma? Contagiar a quem? A Cristo. A minha vida precisa constranger as pessoas a irem a Cristo. E isso é só com oração. É só com o poder de Deus. É só com a bondade de Deus. Eu preciso da bondade de Deus, irmãos. Porque a bondade de Deus vai gerar o arrependimento vai gerar a confissão, e a confissão vai gerar o quê? Um afastamento do pecado. E aí eu vou poder resplandecer Cristo. Porque se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista Davi diz isso. Então, irmãos, não há tempo a perder. Sois honrados em vos tornardes colaboradores de Cristo. Não podereis receber mais alta honra que a feliz bênção dos lábios do Salvador. Bem-estar, bom e fiel servo. Já pensou você ouvir isso de Cristo, irmãos? Cristo, ele disse para Abraão: tu és o meu amigo. Cristo disse para Daniel: tu és muito amado. E Cristo deseja dizer algo de você e de mim também. Ele deseja escrever a sua história e a minha história. Porque esses grandes homens do passado, que eram sujeitos às mesmas paixões que nós,
a história deles foram escritas, mas Deus quer escrever a nossa história também. Só que isso precisa começar hoje, irmãos. E isso começa quando eu começo a conclamar a Deus por bondade. Que a bondade dele gere um arrependimento e não um remorso, mas um arrependimento que significa uma desistência de você mesmo, uma mudança de atitude. Isso é reavivamento e reforma, irmãos. E aí eu vou entendendo e vou começando a experimentar a chuva temporã. E aí, irmãos, se eu estou passando pela experiência da chuva temporã, naturalmente, eu também vou experimentar a experiência da chuva serôdia. Eu queria finalizar o tema de hoje com um texto que se encontra em 2 Coríntios. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz no livro de 2 Coríntios. É uma promessa de Deus para nós. Deus quer realizar isso na minha e na sua vida hoje. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Olha o que diz aqui. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E a palavra glória significa caráter. Então, vamos repetir? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho o caráter do Senhor, somos transformados de caráter em caráter, na mesma imagem. Na mesma imagem de quem? Do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito. Quem faz essa obra é o Espírito Santo, irmãos. A obra do Espírito Santo é nos moldar, é nos transformar à semelhança de Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos pedir o batismo do Espírito Santo. Todos os dias, irmãos. Precisamos nos encher do Espírito, irmãos. O Espírito precisa vir com toda a sua plenitude. Da mesma forma que a plenitude da divindade habitava em Cristo, a plenitude da divindade precisa habitar em mim e em você também. Jesus, ele quer te moldar. Ele quer que você se torne como ele. Ele quer que o livro de João, 1 João capítulo 2, se cumpra na sua vida. Aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Ande em bondade, irmãos. É o meu apelo para você nesta noite. Ande em bondade. Peça a Deus para que ele gere bondade no teu coração. Peça o Espírito Santo para que ele gere em você o caráter de Cristo, a glória de Deus, porque o mundo precisa ver em nós é o caráter de Cristo. Quando o mundo ver o caráter de Cristo em nós, você pode ter certeza, irmãos, que as pessoas vão se converter num estalar de dedos, porque nós falaremos diferente, nós olharemos diferente, nós teremos uma conduta diferente, nós nos comportaremos diferente. E isso é o maior testemunho que existe. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Feche os teus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome, pela sua bondade, Senhor, porque sem a mesma não existe possibilidade de arrependimento em nossa vida. Por favor, Pai, nós queremos mudar de atitude. Nós queremos desistir de nós mesmos. Nós queremos, Senhor Deus, que a Tua bondade gere o arrependimento necessário na nossa vida. Para aquele que me ouve e para aquela que me ouve, Pai, que a Tua bondade possa penetrar na vida dessas pessoas. Que a Tua bondade possa entrar no coração daqueles que têm estado longe do Senhor, que têm estado longe dos Teus caminhos,
que estão tão atarefados, tão ocupados com as coisas deste mundo, que não conseguem enxergar e entender que o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso e tão amável que quer salvá-los, mas que não pode esperar por muito tempo, porque o tempo é curto e o Senhor está voltando. Por favor, Pai, que o amor, o gozo e a paz, a brandura e a bondade possa entrar em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe você, que você possa ter uma noite de sono tranquila e um ótimo domingo. E amanhã nós vamos falar sobre fé. O que é fé? Vá pensando. Deus te abençoe.